Fala, nono ano, beleza? Bom, fazendo uma aula final com vocês, corrigindo o mapa mental e aplicando de União Europeia, tá? Espero que com isso vocês possam alinhar o conteúdo junto com a minha aula completa. Fiz uma aula completa desse conteúdo para vocês, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Pegando aqui o mapa mental, formação da União Europeia se deu no final da Segunda Guerra Mundial, né? Com Bélgica, Holanda e Luxemburgo, tá? Então, o famoso Benelux, ou Europa dos Três, em 1944. Tá? Em 51, através do Tratado de Roma, surge a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, tá? Incluindo Itália, Alemanha e França. Tá? 57, avança então para a Comunidade Econômica Europeia ou Mercado Comum Europeu, criando uma zona de livre comércio, integração econômica e tal. Tá? Depois disso, nós temos a evolução para o Tratado de Maastricht, na Holanda, que deu origem à União Europeia. Então, aí a União Europeia já estava com vários outros membros que foram aderindo ao bloco ao longo dos anos 70, 80 e 90. Tudo bem? Eles têm, inclusive, uma política comum de energia nuclear, né? E outros tipos de energia renováveis que contribuem com os problemas ambientais, para a redução dos problemas ambientais e para, óbvio, o desenvolvimento econômico da região. Aqui nós temos as instituições. A mais importante instituição do Bloco Econômico Europeu é o Conselho Europeu, que toma todas as decisões estratégicas para o desenvolvimento do bloco, para a integração econômica, redução dos problemas, redução das desigualdades. Ele é a mais importante instituição, tá, da União Europeia. O Parlamento Europeu é formado, então, pelos deputados, né, que são eleitos por cada país, de acordo com o número de habitantes. E eles têm um controle sobre o Banco Central Europeu, que organiza a vida econômica, a vida fiscal ali do bloco. Tá? Caminhando aqui da página 76 para 77, nós vamos ter aqui desse lado as políticas sociais. Né? Durante muito tempo a Europa viveu o welfare state, ou estado de bem-estar social, em que os governos tinham que, por norma, garantir uma condição mínima digna de vida para os seus cidadãos. Em alguns países isso ainda se preserva, Alemanha, né, França, Bélgica, Holanda, né, alguns países mais desenvolvidos, mas de forma geral, dos anos 70 e 80 para cá, houve uma queda desse padrão de vida por conta da implantação do neoliberalismo, que vocês estudaram no primeiro volume, que é uma política de Estado mínimo que, de forma geral, ataca os direitos sociais e prioriza a economia como fator mais importante da gestão pública. Dentro dessa linha, o neoliberalismo, que é a ideia de Estado mínimo, né, que reduz o poder do Estado diante da sociedade, aumenta o poder das empresas e dos bancos, se instalou principalmente por conta da crise do petróleo, né, da década de 70 para cá, onde passaram a haver constantes crises econômicas nos Estados Unidos, na União Europeia, no Japão e assim por diante. Com isso, existem algumas medidas de austeridade, que são nada mais nada menos do que redução dos direitos trabalhistas, redução dos investimentos em saúde, educação, previdência, né? Então está mais complicado viver no mundo todo, inclusive na Europa. Tá? E as crises estão ligadas à queda do bem-estar social, tá? As guerras que acontecem no mundo e os países que passam por problemas socioeconômicos muito grandes, como os países da África, países da Ásia, criam uma repulsão muito grande de pessoas que vão em direção à Europa em busca de emprego, em busca de uma melhor qualidade de vida. E tudo isso cria uma crise de refugiados, que é combatida pelos partidos de extrema-direita, pelos neonazistas, pelos xenófobos. Vocês viram bastante isso já. E a xenofobia, né, que contribui para a ascensão de partidos conservadores e gera uma crise no bloco econômico europeu, com, inclusive, a saída da Inglaterra, o famoso Brexit, né, que está em cima, que vocês podem ler, que foi em 2016, quando o Reino Unido votou, 51% da população votou para sair da União Europeia, e estão insatisfeitos, né, não acreditam que a União Europeia represente os seus interesses. A população mais velha sofre com queda do padrão de vida, estão ficando desempregados e tem que competir com empregos médios com imigrantes. Então, não acreditam mais na globalização e não acreditam mais que a União Europeia possa contribuir com a vida deles. Os mais jovens, né, dos países mais desenvolvidos do Reino Unido, votaram para ficar no Reino Unido. Na União Europeia.
Então, esses jovens, eles com certeza devem estar bastante frustrados. Porque para os jovens é melhor, né, gente? Imagina que você é jovem no Reino Unido. Dentro da União Europeia, você pode morar em qualquer país, você pode estudar em qualquer país, trabalhar e assim por diante. Então, as chances de você conseguir desenvolver a sua vida é muito melhor, tá? Então, para os jovens, principalmente, para as pessoas com maior qualificação profissional, a presença na União Europeia é muito melhor do que a saída, tá? Então, isso, inclusive, como a diferença foi muito pequena, né, 51% contra 48%, a crítica que se faz é que deveria ser feito um novo plebiscito antes de sair, para ver se realmente aquela decisão era a decisão que a maioria estava tomando, porque o plebiscito prova que não é a maioria, né? Apesar de ser 51,8 contra 48, se você descontar a margem de erro, que chega aí a 2%, daria para fazer um novo referendo para votar novamente, se realmente eles queriam ou não sair, tá? Então, todas as discussões que estão acima, eu estou fazendo uma explicação aqui com vocês, tá? Aplicando, gente, aqui você tem que relacionar as colunas, Benelux, SECA, Mercado Comum Europeu, Espaço Sargent, Tratado de Maastricht e União Europeia, né? Benelux 44, né? Formação ali no pós-Segunda Guerra. SECA 51, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, formado por Alemanha, Itália e França. Comunidade Econômica Europeia, né? 57, quando os níveis de integração do bloco europeu vão se desenvolvendo. Espaço Sargent regula a livre circulação de pessoas dos países do bloco. Tratado de Maastricht, Holanda 91, que é a formação da União Europeia oficial, como nós conhecemos hoje, e a União Europeia, que é o bloco econômico mais desenvolvido do mundo. Então é só vocês colocarem C na sequência, né, do primeiro por último aí. C, E, A, D, F e B, tá bom? Essa é a sequência. Para responder as questões, observe o mapa a seguir. Espaço, organização do espaço na Europa. Os países mais desenvolvidos no centro, as periferias ligadas ao centro e as periferias com alguma dinâmica econômica. Então, mostrando que a Europa não é um continente homogêneo, que existem diferenças de desenvolvimento econômico, diferenças de desenvolvimento industrial, tecnológico e, obviamente, diferenças sociais, né? Países com maior padrão de vida e com países com menor padrão de vida, tá? É isso que vocês precisam entender através desse gráfico. Países que estão no centro da economia: Inglaterra, Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Itália, tá? Qual a relação desses países com a formação inicial da União Europeia? São países ricos, historicamente desenvolvidos, e que criaram a União Europeia para fazer frente aos Estados Unidos e ao Japão, para não correr o risco de ficarem independentes, então, dos Estados Unidos, por exemplo, e também para impedir que houvesse um avanço do socialismo da União Soviética sobre a Europa Ocidental. Tá? Essa é a resposta principal. O euro é a moeda oficial da União Europeia. Todos os países membros adotam? Não, gente. A zona do euro, se não me engano, chega a 19 países dos 28, agora não mais 28, 27, né? Com a saída do Reino Unido. Então, 19 países usam o euro como moeda oficial. E alguns países não adotaram essa moeda. Ok? Verdadeiro ou falso, gente? A função principal do Conselho Europeu é definir orientações e prioridades políticas? Sim. Verdadeiro. O mandato do presidente do Conselho Europeu é de 4 anos? Não, é de 6 meses e pode ser renovado, tá? Então, é falso. A agenda estratégica é o mecanismo utilizado para definir os domínios prioritários que nortearão os trabalhos do Conselho Europeu? Sim, tá? Verdadeiro. O Parlamento Europeu é considerado o segundo órgão mais importante? Sim, só perde para o Conselho Europeu. O Banco Central Europeu não se preocupa com a estabilidade dos preços? Se preocupa, então é falso, tá? Aqui você vai usar bem-estar social, BE, ou neoliberalismo, N, para descrever as políticas adotadas. Busca o desenvolvimento econômico mantendo a responsabilidade social, bem-estar econômico, né? BE. Esse tipo de política foi comum em alguns países do mundo e na Europa até o início dos anos 80, bem-estar social, tá? Foi comum até os anos 80. Esse tipo de política teve início com um corte severo dos benefícios sociais, neoliberalismo, N. Essa doutrina defende a não intervenção do Estado na economia, Estado mínimo, então, neoliberalismo. Entre as práticas adotadas estão a privatização das empresas estatais, fim das políticas sociais, incentivo à competitividade, neoliberalismo. Quem quer isso são os bilionários, né?
A filha está fazendo graça aqui. A União Europeia destaca-se como organização no contexto mundial por apresentar um sistema de proteção social. Quais são as principais políticas sociais da Europa, né? Investimentos em saúde, investimentos em educação, investimentos em pesquisa, previdência social, segurança social, seguro-desemprego, tá? Essas são as principais políticas. A crise econômica na Europa atual, ela vem de 2008, lá com a crise dos financiamentos nos Estados Unidos, né? Que geraram uma quebra dos bancos americanos e das empresas do setor imobiliário americano, e essa crise gerou um prejuízo de trilhões de dólares. E essa crise, obviamente, está interligada ao mundo todo, porque os bancos e as empresas americanas estão ligadas ao mundo inteiro, e essa crise que começa nos Estados Unidos em 2008 afeta a União Europeia, afeta o Japão, afeta o mundo inteiro. Lendo esse texto, sobre a crise europeia, é correto afirmar que a crise colocará frente a frente os jovens, cujas perspectivas são pouco promissoras, e os idosos, que ainda se beneficiam do estado de bem-estar social. Significa que os direitos sociais vão possivelmente diminuir, vai haver um aumento do desemprego e da pobreza e um aumento da seguridade social. Então, isso é uma tendência. Tomara que não aconteça, mas é uma tendência para a Europa e para o mundo todo. Infelizmente, se não houver uma manifestação das populações mais pobres, haverá aumento da pobreza, e já está havendo aumento da pobreza no mundo inteiro. Observe a charge e identifique o problema sentido na União Europeia, as causas principais desse processo. Gente, nós estamos vendo que pessoas estão tentando entrar na Europa, né, por um muro. Então, é a imigração ilegal, tá? Então, os imigrantes ilegais, as dificuldades de entrar na União Europeia e, como consequência, a formação de grupos xenófobos, neonazistas, que se opõem à entrada de imigrantes, tá? Retorne o conceito de risco de pobreza e explique por que não podemos afirmar, a partir da interpretação dos dados na página 79, que os rendimentos das pessoas em risco de pobreza na Bulgária e na Estônia são iguais. Gente, a renda per capita de um país rico é maior do que a renda per capita de um país pobre. Por isso que não dá para comparar. Então, um salário mínimo no Brasil, R$1.000. Salário médio na Europa Ocidental, 15, 12, 20 mil reais. Então, comparando, tá? É em euro, né? Ou em dólar, tá? Mas, em geral, os países desenvolvidos pagam salários 10 vezes maiores do que os países pobres. Então, não tem como fazer essa comparação. E, se não me engano, é a última, né? Observe a imagem. Os deputados do Reino Unido viraram as costas em 2019 na abertura das discussões do Parlamento Europeu. Uma atitude desrespeitosa, mas que foi um protesto que os deputados britânicos fizeram, ou seja, criticando a permanência, né, na União Europeia. Então, o Reino Unido já tinha votado por deixar a União Europeia em 2016, 2019 já completavam-se 3 anos aí da saída, né? E é muito desrespeitosa essa atitude, mas foi um protesto, então, a permanência no Reino Unido. Gente, acabamos, tá? A apostila. As páginas anteriores eu expliquei, então, na aula e nesse mapa mental. Completem lá os exercícios dos mapas, tal, que não foi corrigido aqui. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Aguardo vocês nas próximas aulas. Tirem dúvidas, por favor. Não deixem nada em branco. Um abraço a todos aí. Valeu.